Olá, estamos aqui para mais um episódio do AmAdcast. Como sempre, Ana Paula Cunha e hoje, convidado Silvio Cupertino, que é uma honra ter o Silvio aqui, um advogado que eu admiro muito e está aí inserido dentro do mercado condominial. E hoje a gente vai falar sobre atuação condominial, né, Silvio? Poxa, muito obrigado pelo convite, gente. Elisa e Ana Paula. A AMAD tem se destacado cada vez mais, né, no mercado do direito imobiliário em Minas e rompendo as fronteiras também. Já tenho ouvido falar em outros estados. É um prazer muito grande fazer parte desse time bacana de peso. E mais, né, além de fazer parte, está aí, porque se a AMAD tem rompido fronteiras e crescido é com o esforço comum de todos nós, né, e do Silvio está inserido e com grande parte desse esforço, afinal de contas você é um membro muito ativo e por isso que está aqui hoje, né, Silvio? Para contar um pouco aí da sua experiência, da vivência, sua carreira jurídica, para até os associados e também quem tiver a oportunidade de escutar ou assistir esse podcast vai conseguir se inspirar, né, na sua trajetória, na sua carreira. O objetivo é um bate-papo bem leve. E aí conta um pouco, Silvio, assim, primeiro, se apresente para quem não te conhece. Lógico que todos nós conhecemos, mas assim, para quem às vezes nunca sabe, quem é o Silvio Cupertino, o advogado? Bom, Silvio Cupertino, tem 15 anos de advocacia e eu acho que, como a grande maioria dos advogados, comecei tentando empreender e tentando me firmar no mercado sem saber muito para onde ir. E, coincidências da vida, fui cair nesse mercado de direito condominial, que há 15 anos era muito pouco explorado. Na verdade, eu não me lembro, nessa época, de falar de algum advogado em Belo Horizonte que trabalhava exclusivamente com condomínios. Tínhamos, obviamente, já nomes consolidados com direito imobiliário, mas nunca especificamente com condomínio. E aí, pelo destino, nós montamos o escritório, porque eu montei o escritório com mais 2 colegas, e montamos o escritório numa região que estava em franca expansão no mercado de condomínios, da criação, do surgimento de condomínios. E aí eu brinco que eu estava no lugar certo na hora certa, né? Tive uma primeira oportunidade, conseguimos mostrar um bom trabalho. Eu acho que também, por outra coincidência, eu acho que comentei isso com a Elisa já uma vez, que surgiu o primeiro condomínio lá no escritório. E aí foi, bom, quem vai atuar? Éramos 3, né? Quem vai atuar nisso? E aí a coisa acabou naturalmente para o meu lado. E eu disse, bom, por quê? História de família, minha avó precisava de ajuda em um imóvel que ela tinha, e aí eu já tinha participado de assembleia. Enfim, acabou que o negócio ficou comigo lá no escritório. E depois disso, o destino, meus dois sócios hoje são servidores públicos, e eu que nunca tinha feito uma prova de concurso, bom, beleza, estou com o escritório só, né, agora sou só eu. E a sorte é que foi justamente essa área que eu tinha mais aptidão, talvez, que se desenvolveu, sabe? Talvez se eles tivessem continuado em outras áreas que nós atuávamos que o foco era com eles, talvez a coisa não teria evoluído tanto. Então, eu brinco, acho que também tem uma pitadinha de sorte, né? Mas também aproveitar a oportunidade e saber se posicionar. Então, hoje a gente fala muito de posicionamento, né? De se apresentar como especialista e cada vez mais nichar a sua atuação. Eu acabei fazendo isso lá atrás, meio que instintivamente, eu confesso. Nada programado, nada planejado. E acabou dando certo. Silvio, e assim, você, eu vejo que é um case muito de sucesso, porque você fez uma advocacia offline, você cresceu dentro de uma advocacia ali por indicação do boca a boca, e que as pessoas muitas vezes desprezam isso, né? Porque eu vejo que
quando eu te conhecia, eu já estava inserida dentro da atuação imobiliária, você já era muito grande, assim, você já tinha um nome muito grande, já estava em clientes muito importantes, e aí, mas você ainda não estava essa construção do seu posicionamento digital, e que eu vejo que você tem crescido, que você está, realmente seu nome tem expandido, que você tem, mas você já estava numa situação profissional já muito consolidada. Eu acho que naquela época não se falava muito de divulgação em internet, em redes sociais, né? Então a forma natural de se conseguir mercado era realmente com boca a boca. E aí eu confesso que nisso eu me dediquei muito, né? De ver a importância de cativar o cliente, de se apresentar e fazer com que aquele cliente servisse, sim, de um propagador do seu trabalho. E isso acabou acontecendo, né? Mas, enfim, como não tinha internet, eu acho que essa era a única forma de se fazer, e eu meti a cara nisso. Deu certo. Isso é muito legal. E é uma forma ainda de captação e que é muito valiosa, é muito rica, porque quando alguém te indica, é porque ela já passou uma experiência muito agradável, e aí quem recebe essa indicação também confia. Então já é o melhor cartão já de visita. Já bem validado, né? Melhor do que você o cliente te indicar. Né? Olha, eu sei fazer isso, eu sei fazer aquilo outro, e na verdade alguém chegar até você e falar assim, já me falaram que você sabe fazer isso. Você é o melhor, né? Já procurei uma pessoa especialista nisso. É você que vai resolver meu problema. Fica mais confortável, né? Enfim, então acabei investindo nessa parte mesmo, mas agora... os tempos são outros. Exatamente. E eu percebi também que não podia ficar só nessa. Fora, né? É importante ter. Então, apesar de não ter muita facilidade com isso, eu tenho tentado. Não, e tem conseguido muito bem, né? Diga-se de passagem. Que isso. É difícil. A Elisa já tem mais facilidade, mas eu também não tenho tanta facilidade. E eu gosto de uma coisa mais privada. E aí, às vezes, não sei se você sente assim, às vezes a gente tem que abrir ou fazer um outro Instagram, ou abrir a sua própria rede social e aí começar a se apresentar, fazer vídeo, porque a gente não aprendeu isso na nossa graduação. Então, a gente tem muita dificuldade de lidar hoje com a tecnologia, com se expor, se apresentar em vídeo, porque falar é mais fácil para o advogado. Sim. A oratória tá ligada à nossa profissão, mas realmente o vídeo não. E aí, às vezes a gente se incomoda um pouco com a câmera, não sabe como se posicionar e ao mesmo tempo, às vezes não quer fazer também. Que eu não gosto, eu conheço, eu não gosto de fazer, eu não gosto, mas tem que fazer. Hoje em dia não tem como, e as pessoas preferem muito mais o vídeo, porque se identifica, tá vendo ali o advogado no story, a gente vê que, vamos publicar então só foto e as orientações com conteúdo jurídico. É muito importante, mas o cliente, o nicho, ele quer ver ali, o público, ele quer te ver, ele quer saber quem é o advogado. Exatamente. E eu tentei desenvolver a minha oratória nas assembleias, que é o palco ali, né, do direito condominial, onde tudo acontece. Óbvio, nas audiências, sustentações orais também, mas enfim, essa história de pegar uma câmera, você ligar uma câmera e começar a falar, nossa, isso estava muito distante do meu dia a dia, então tem tentado aqui mesmo hoje, eu confesso que ainda dá um friozinho na barriga. Eu geralmente eu não olho, aí eu deixo que deixar. É bom não olhar, porque a gente não se preocupa tanto, eu acho que relaxa, como é um bate-papo mesmo mais contraído, a gente não preocupa tanto. Mas já são 15 anos de advocacia condominial e deve ter muita história boa por aí. Com certeza. Nossa. Ainda mais em assembleias, né? Como atuação a grande maioria em condomínios, devem ter casos hilários. Quem trabalha muito com condomínio acaba fazendo até uma piada. Quantas horas de assembleia que você tem? Sabe? Igual o piloto tem horas de voo. Eu acho que o advogado que trabalha com condomínio acaba medindo isso. Quantas horas de assembleia? Quantas assembleias você já fez na vida? Eu confesso que um colega de São Paulo, uma palestra que nós fizemos juntos, ele falou assim, ele contava mesmo.
sabe? Eu é que não tive essa ideia. Então hoje eu tenho a minha ideia de quantas assembleias eu já fiz. Eu acho que posso pegar pelo tempo e uma média semanal, mensal, eu consigo fazer um número. Mas o cara tinha tudo catalogado. Eu falei assim, poxa, que bacana, porque realmente é ali que a gente aprende a atuar e lidar com as situações do direito condominial. E assim, eu atuo com direito imobiliário com grande foco em condomínio desde 2012, mas sempre voltado ali muito para o condômino, né? Que é o muito contrário do Silvio. E você está à frente de grandes condomínios. Então, assim, o que você sempre faz, Silvio, ali do básico para se preparar para uma assembleia? Como é que você organiza? Como é que você orienta o cliente? Como é que você parte ali mesmo para uma pessoa que nunca fez uma assembleia na perspectiva de eu sou advogado do condomínio? Bom, é óbvio que essa experiência você vai pegando com o tempo, não tem jeito, sabe? Não adianta você achar que você vai começar agora e vai tentar antever todas as possibilidades, né? Todas as situações que vão ocorrer ali naquela assembleia. Mas eu brinco que o direito condominial, a legislação, ela é enxuta, né? Temos outras especialidades do direito que a legislação é muito mais ampla. Então eu brinco não. O advogado que atua com isso tem que ter pleno domínio da legislação. Se você chegar numa assembleia e não tiver ali a segurança e a afirmação disso ou daquilo outro, porque as pessoas vão te colocar em teste e indagar e te pressionar e tentar até mesmo te destabilizar. Se você não tiver isso com muita segurança, você vai se perder. Então, ter o conhecimento da legislação é fundamental. Não utilizar uma comunicação violenta, sabe? Às vezes as pessoas acham que você vai se impor sendo rude, sendo violento, mas não. Já percebi também que quando o advogado ou qualquer um dos atores ali daquela cena se posiciona dessa maneira, a coisa não vai sair como se espera. Então também ter muito autocontrole, a verdade é essa. A gente, não sei se vocês lembram, uma propaganda de uma grande empresa, não sei se de tubulações, alguma coisa, que fez uma paródia da assembleia de condomínio, né? Então, mostrando ali o perfil daquele que chega ali já para reclamar, daquele que quer ver o circo pegar fogo, do machão, sabe? Do valentão. Então, realmente esses personagens existem e acaba coincidindo, independente do tipo de condomínios, sabe? E até mesmo do padrão, você vê que aqueles personagens se repetem. Então, eu acho qual que é o pulo do gato. Você chegar numa assembleia e já tentar identificar quem são esses personagens, sabe? E aí, saber que aquela pessoa, ela tem todo o indício que vai se comportar dessa maneira. Então, se começar a fazer isso, você já faz uma intervenção tentando chamá-la para o seu lado, sabe? Então, essa leitura prévia é muito importante. E aí, gente, infelizmente, é só com o tempo, né, e só com a repetição que você vai conseguir fazer essa leitura melhor. Mas uma coisa que o Silvio falou que eu acho muito importante é saber se posicionar. Se você passa insegurança ou se você demonstra medo, as pessoas tendem a crescer muito em cima e você perde a condução. Impressionante. Se você titubear, você perde o controle da situação. E muitos, às vezes, estão também em condôminos assessorados com advogados. Sim. Então, o advogado questiona, indaga, e tem, às vezes, até condômino advogado. Então, quando a gente está ali representando e eles fazem os questionamentos e perguntam mesmo, se não passar segurança, se tiver pensar ou falar que vai pesquisar, infelizmente, às vezes, a gente não sabe tudo, mas naquele momento ali você tem que saber, não tem como. Você tem que apresentar uma solução ou indicar alguma coisa, porque você não pode deixar nem o condomínio, nem o condômino sem resposta, porque você às vezes está tendo algum litígio até com o próprio condômino, quando acontece, porque tem assembleias que são tensas. E aí, assim, essa dica sua de
investigar um pouco como que... Porque as pessoas que vão às assembleias geralmente são as mesmas. Então, às vezes pela leitura da ele já sabe. Então, você tem que se preparar mesmo para... esse aqui indaga mais, esse aqui pergunta mais. Agora, quando você vai várias vezes no mesmo condomínio, você já conhece todo mundo. Mas quando é a primeira vez, aí você, aquele ali sempre vai me indagar, e indaga, às vezes, questionando para colocar uma situação, às vezes, e aí ter que sair dessa situação, ter que ter um desvio, um contorno, porque é seu cliente também, o condomínio é o cliente. Então tem que ter um posicionamento sem esquecer desse detalhe, porque ele é o cliente também. Então isso é importantíssimo, né? De ter esse feeling, porque não é o síndico ou a administração, a gestão, mas todos os condôminos ali são seu cliente. Então você tem que ali lembrar disso, porque senão esquece, e aí às vezes a pessoa, mas esse advogado só defende o condomínio, mas eu sou condômino, eu também estou contribuindo para a assessoria dele, e aí ter esse jogo de cintura para conversar. E às vezes a gente, mesmo falando alguma coisa que não agrade a pessoa, isso não quer dizer que ela vá contra. É simplesmente, o posicionamento é esse, a lei determina isso. Então a pessoa acaba compreendendo. Se esclarecer de uma forma delicada, sem às vezes ser autoritário, isso ajuda demais no diálogo. Porque isso já aconteceu muito comigo, às vezes. O Silvio talvez não tenha passado, não sei. Quando a gente vai por um condômino, e muitas vezes não tem nem advogado assessorando o condomínio. E aí, geralmente, a gente está entrando na casa do condomínio ali, a casa das pessoas. Então, eles olham pra gente de uma forma assim, é desconfortável porque você está no ambiente deles, eles não querem que você esteja lá, e aí você tem que trazer esse pessoal para te escutar, para mostrar o seu ponto de vista e defender o do cliente. Então, isso é importante demais. Então, o advogado que está ali, né, nas assembleias, tem essa rotina, ele tem que ter essa sensibilidade de observar tudo isso sem atacar, porque às vezes já se chegar brigando também e se posicionando de uma forma muito rígida, acaba que os outros não vão nem te escutar. Exatamente. Então, tem que ter essa sensibilidade. Se você criar antipatia, acabou. Fecha a porta. Acabou. Você pode estar certo, você pode estar com todos os fundamentos possíveis. Se você criou a antipatia daquela pessoa, ela não vai te escutar. E se você criar antipatia, então, de um grupo, né, você perde o controle da assembleia e não consegue nem mostrar para eles que, mais uma vez, se você é advogado do condomínio, você é advogado de todos. E isso também, às vezes, parece uma coisa lógica, mas eu sempre repeti isso muito e sempre comecei quase todas as assembleias falando isso. Gente, olha, não entendam mal. O síndico é realmente a pessoa que o advogado tem contato no dia a dia, né? Vocês estão aí vivendo e o síndico está à frente dos problemas da solução dos problemas, então o contato do advogado é com o síndico, mas eu não sou advogado dele. Quem me remunera são vocês. É importante a gente mostrar para os condôminos que somos advogados deles, né? Se você é advogado do condomínio, você é advogado de todo mundo, não do síndico. E aí, se você pode parecer lógico para a gente, né? Mas às vezes as pessoas não associam isso. Então, se você já começa a quebrar essa barreira, as coisas fluem mais. Estou aqui então para representar um interesse comum. Se o seu interesse, nesse caso específico, é conflitante com o interesse comum, aí eu tenho que te tolir, eu tenho que cortar suas asinhas. Mas numa outra situação, eu vou brigar pelo seu interesse. E já aconteceu em assembleia eu chegar e aí perceber, às vezes, um condômino olhando para mim com um cara ruim. Eu falei, gente, eu não conheço a pessoa, nunca fiz nada, ele tá olhando com um cara ruim para mim, mas ele colocou na cabeça dele que o advogado estava ali para que ele não conseguisse o que ele queria, né? E aí saindo da assembleia melhores amigos, sabe? Porque ele viu que eu estava ali realmente para contribuir, né, para a solução do problema. Então, isso é muito importante. Se você reagir simplesmente a essa truculência ou essa animosidade, você não vai conseguir o resultado para a coletividade. Então é hora de ser mais esperto, ser, né, mais perspicaz e conduzir a coisa, né, de forma
tranquilo, sem perder a linha. Silvio, qual foi a situação mais inusitada que você já passou, assim, numa assembleia de condomínio? Nossa, Elisa, eu não posso nem rir para falar isso, mas enfim, briga mesmo, condomínio saindo na mão mesmo, sabe? Aí é uma situação bem... Física, infelizmente isso já aconteceu. Assembleias também que o síndico preparava um ambiente inóspito, sabe? Parece não, propositalmente, o síndico convocou uma assembleia e não organizou nada para que ela acontecesse. Então, num sábado à tarde, um calor danado, dentro de uma garagem, sem cadeira para ninguém, todo mundo em pé, sem água, ou seja, parece que o síndico montou aquele cenário ali realmente para uma guerra, sabe? Então, esse também foi um outro caso. Mas esse você ainda estava você não tá, você estava como advogado do condômino. Isso foi no início da minha carreira e eu ainda... Não era seu cliente, esse síndico. Mas deixa eu te falar, às vezes a gente está sujeito a isso. Sim, porque acontece. o síndico não fica falando, vou fazer isso, eu vou fazer aquilo outro. Só te convoca para a assembleia, te pede para que você participe da assembleia, mas a organização foi toda dele. Aí você corre isso de chegar numa situação dessa representando o condomínio todo. Aí eu te falo que se fosse numa situação dessa, se eu fosse advogado desse condomínio, eu teria falado para todos os condomínios, ninguém é obrigado a passar por essa situação aqui, nós não vamos nem continuar essa assembleia. Sabe? Mas eu estava lá realmente representando um condomínio, e aí eu acabei vendo aquela situação até favorável ao meu cliente, e aí deixei. Foram 4 horas em pé, sem água, com calor danado. Mas enfim, nossa, quem atua nessa área, com certeza tem um caso para contar. Tem demais. Comigo já aconteceu também bem no início, uma das primeiras assembleias que eu fiz, mas por um condômino que estava fazendo uma obra. Na realidade não era nem irregular, já constava que ele tinha direito, era do último andar, ele poderia alterar a parte do terraço, enfim, era de uso exclusivo dele. E aí a maioria dos condôminos estavam inclusive favorável, só que a síndica não. E aí eu lembro, era um prédio pequeno, e eu cheguei nessa assembleia e uma condômina já estava muito exaltada. Então quando ela chegou, ela já foi atacando a síndica, que realmente era uma síndica que estava tendo algumas atitudes arbitrárias, mas ela começou a falar coisas íntimas da síndica. Então, assim, não posso nem replicar, não dá para replicar. Então, assim, são coisas que você nunca imaginaria que estaria ouvindo de uma vida particular da pessoa, e as duas começaram a bater boca. Então, 2 mulheres, não foram as vias de fato nem nada, mas palavrões que eu nunca nem tinha escutado saiu, de tanto que foi pesado, assim, e um condomínio pequeno, eram 6 unidades. Você vê que às vezes, eu acho até que um condomínio menor, eles conhecem muito, eles vão se conhecendo muito, então essa proximidade acaba, às vezes, acontecendo esse tipo de conflito. Sim. Então, e já aconteceu, de briga de homens, aí todo mundo tem que apartar. Agora, uma vez eu fiquei numa situação muito difícil, cheguei, era um prédio, Zona Sul, acho que Mangabeira, não lembro, e aí nós chegamos, tinha uma situação assim muito chocolate Lindt, o cliente levou, tinha espumante, toda uma situação, e aí na hora que começou, o cliente simplesmente começou a chorar, falou, eu não tô aqui, não tô querendo discutir rateio de despesa por causa de valor, mas assim, e aí o que você vai fazer? Um desabafo. Um desabafo, né? Então assim, o clima ficou muito... E aí você tem que ver a importância de saber lidar, de saber contornar, mas o cliente ficou emocionalmente super abalado. Foi. Já tive uma situação também, eu advogado do condomínio, então eu estava ali no meu ambiente, né? Eu já era advogado do condomínio há mais tempo, conhecia a maioria das pessoas, conhecia o lugar. Então. E aí uma colega foi representando um condômino. E eu vi que os condôminos estavam assim, pegar a advogada para, né? E fosse assim, eu tive que levantar, aqui, ó. Vocês estão na casa de vocês, mas eu sou advogado de vocês, e ninguém trata um convidado, uma pessoa externa, né, mal dentro da sua casa, a não ser que ela mereça. E ela não fez nada disso, ela está aqui fazendo o trabalho dela, então vão todo mundo respeitar. Aí eu lembro que o colega
ficou até surpresa, né? Porque às vezes fica assim, bom, então estamos em minoria, né? E ali minoria. Talvez eu poderia me aproveitar daquela situação para ainda deixar uma situação pior. Mas aquilo não ia resolver o problema. Então eu pensei o contrário. Falei assim, ó, vou mostrar para todo mundo que eu vou tratar a minha colega bem e que todo mundo deve tratá-la da mesma maneira. E funcionou, sabe? Acabou que resolvendo o negócio. Se eu tivesse instigado a briga, com certeza. E ela estava apenas exercendo o trabalho dela. Por mais que você não goste do interesse que ela esteja defendendo, você tem que respeitar o ponto de vista. E aí entender, eu já presenciei, tem condomínio pra fora, aqui o prédio é meu, a sala é minha. E assim, não é assim que você vai resolver, porque se você agir assim, o conflito permanece. E piora, porque às vezes você vai tentar um acordo e muitas vezes não consegue, justamente por algumas coisas que aconteceram numa assembleia, alguma palavra que foi dita ali, que a pessoa ficou ofendida. Então, ter esse controle emocional, esse jogo de cintura para resolver a situação é importante, porque os condôminos, eles se exaltam mesmo. E assim, uma grande dificuldade que eu vejo também, que a gente tem que ter uma presença uma presença profissional muito forte é com o cliente, porque assim, o cliente está ali, ele já está, né, atuando aqui quando é condômino, ele já está numa situação muitas vezes muito frágil. E quando vai para a assembleia, mesmo que a gente oriente muito de que escute, pode deixar que eu falo, a gente ainda custa segurar o cliente e aí acaba que pode ser exaltante, que eu tento ali o tempo todo, pode deixar, eu vou falar, não fala, porque a gente tem que ter, e acaba ficando uma situação, o cliente fica muito abalado e afinal de contas a gente está contratado para isso, né? Isso mesmo. E às vezes, dependendo do cliente, desculpa, se eu percebo que ele pede para não ir. Sim. Melhor indicação, porque você vai ficar muito abalado, porque não tem como, se ele está em minoria e vai ser atacado, né? Porque pelo ponto de vista que ele está sendo defendido ali, é melhor ele não ir para escutar, porque nós estamos acostumados com esse embate, mas o cliente não, então é melhor ficar resguardado e aí a gente relata depois, é até melhor para ele, porque ele não sofre tanto, porque senão aí fica uma coisa muito pessoal também. Fulano falou isso comigo, foi o condômino, e eles vivem ali diariamente, nós não, então é mais fácil conduzir, a gente consegue manter a distância. Então, geralmente, dependendo do perfil do cliente, eu indico, mas às vezes o cliente quer ir mesmo, eu quero escutar, não vou falar nada, eu vou só escutar. E a elaboração da ata de assembleia é um ponto muito importante que o advogado tem que estar atento, né, Silvio? Sem dúvida. Existe aquela discussão se realmente a ata precisa ser finalizada, elaborada na hora, assinada. Eu, particularmente, bom, estávamos falando do problema de assembleias em condomínios residenciais acabarem e vararem noite afora, né? Às vezes, se você realmente insistir em concluir aquela ata ali, as pessoas vão perder a paciência e talvez o que você conseguiu ali de solução de um conflito, talvez você perde ali por essa exigência. Então, é fato que a ata, você tem que constar na ata o que realmente foi tratado. Mas exigir e ser tão formalista nesse sentido de que as atas sejam concluídas ali, naquele momento, pode não ser o melhor caminho. Tá? Então, eu sei que alguns colegas pensam contrário a isso, eu entendo e respeito, mas eu vejo que, e mais uma vez, sob a responsabilidade de um advogado do condomínio, que vai constar naquela ata ali o que realmente aconteceu, eu não vejo motivo para mais esse estresse e essa prorrogação, né, do tempo de duração de uma assembleia. Que chega no final, o pessoal já está muito desgastado, tira por a gente, né? Exatamente, e aí exigir que todo mundo fique lá para assinar. Até o final, todo mundo. Muitos vão simplesmente virar as costas e falar assim, eu não vou assinar, vou embora. E aí? A pessoa participou da assembleia, concordou, e você não assinou. Você não vai ter assinatura depois. Qual o problema de colher depois? Mas enfim, também é um outro problema. Já vi muitos casos, e assumi um condomínio, de que parece que a praxe era de manipularem as atas, omitirem as coisas importantes. Então,
resumir demais também, às vezes eles tentam colocar tópico. Né? E aí eu já tive essa reclamação. Falei, você é o novo advogado do condomínio, então saiba o que a gente passava aqui. E as pessoas foram, sabe, bem enérgicas nisso. Então, se for você continuar com essa história aí, já vão começar mal. Falei, não, podem ficar tranquilos, que esse problema vocês não vão ter. Mas enfim, aí eu fui olhar realmente. Aí eu falei, não, deixa eu ver essas atas anteriores. E realmente, sabe, parecia um negócio meio que manipulado. Silvio, e o que tem dado muito problema? Porque você atua em grandes condomínios. O que você tem visto muito de problema? O que tem te gerado aí muitas questões e discussões? Olha, eu acho que principalmente com a pandemia e as pessoas em casa, o problema de barulho, né? Então vamos lá. As pessoas começaram a produzir ruídos, talvez, que não produziam antes, durante o dia. Aí um está trabalhando, aí as crianças do apartamento de cima estão brincando em casa, brincando, não podiam sair. Aí você fala assim, um não pode sair para trabalhar e os meninos não podem sair para ir para a escola. E fica todo mundo dentro daquele ambiente. E aí, como é que você vai resolver isso? Então, realmente, ruídos e a convivência mesmo das pessoas, mesmo com a limitação da utilização das áreas comuns, então você os problemas entre condôminos vão acontecer nas áreas comuns. Não. Nós percebemos que isso foi só transferido pelas unidades. Então, uma unidade em pé de guerra com a outra, querendo que o condomínio faça essa intervenção, os meninos, os filhos do fulano e tal, estão fazendo muito barulho. O outro está escutando música alta. E chegando, e as pessoas também, acho que por termos vivido aí, uma situação que jamais imaginávamos, tudo virava um grande problema, sabe? Então, situações pequenas tomavam proporções gigantescas. Então, eu tive casos que o condomínio, por ser repreendido pelo síndico, reagia de forma tão agressiva, sabe, e reiteradamente, que o síndico teve uma medida protetiva em seu favor. Não, mas como é que foi isso? Não, literalmente, um juiz determinou que o fulano não poderia mais frequentar o condomínio, sua própria casa. Como isso? Direito de propriedade, absoluto. Não, o juiz entendeu que, olha, você é uma ameaça para essa pessoa e, infelizmente, ela mora do seu lado, você não vai poder mais ter acesso à sua casa. Então, até nisso nós chegamos. Ameaças com arma de fogo também, sabe? Então... Festas, né? Recentemente você me contou de um condomínio, de uma festa que foi bem pesada, Ana. E até mesmo cenas, né? Em época de rede social, tudo viraliza. Todo mundo filma, todo mundo é fácil, né? Você pegar celular. Esse foi muito pesado, né? Num espaço por meio de um prédio, uma quadra de jogos, né, do lado, de esportes ao lado, com chance de ter criança ali, e os convidados da festa esqueceram. Acharam que estava dentro do seu apartamento. Ou de um clube noturno. Então, assim, nossa, tem caso demais para contar, economia. Muito o bom senso que falta, às vezes, né? Do condômino, de achar que ele pode fazer tudo porque ele é a casa dele. Isso é legal falar. As pessoas têm essa tendência, as pessoas acham que passaram na portaria do prédio, por exemplo, tô na minha casa, e daqui ninguém me fala o que fazer e o que não fazer. Mas, poxa, talvez num modelo antigo de habitação, que cada um tinha sua própria casa, mas mesmo assim ia ter um vizinho de muro, as pessoas não entendem que ele está entrando num portão, numa portaria, mas aquilo ali é uma propriedade comum ali e ele tem que se comportar. E mesmo dentro do seu apartamento mesmo, pela configuração do empreendimento, ele tem que saber que ele não pode fazer o que ele quiser. Né? E as pessoas têm essa dificuldade. Né? Ele fala assim, estou na minha casa. Na minha casa ninguém me fala o que fazer. Né? Então é muito complicado
contornar essas situações? Obra também, muita gente... Muito. Todo mundo ficou mais em casa, então identificaram a necessidade de fazer alterações, obras, e um está trabalhando, o outro com obra, então isso estressou muito. E a prova disso é que eu fui conversar com uma amiga arquiteta e eu achava que o contrário, né? Entra a pandemia e aí as pessoas com receio de ter impulso, sem saber o que ia acontecer e tal, e que tudo ia retrair. Essa amiga arquiteta fala que nunca trabalhou tanto quanto esse período de pandemia. Mas já Todo mundo resolveu mudar e mexer em alguma coisa, porque se não ficava muito em casa, passou a ficar, e aí aquela coisa que incomodava, mas que ele relevava, passou a ser urgente. E queria fazer aquilo naquela hora. Nossa, então também essa discussão de obras, pode ter circulação de prestadores de serviço, não sei o que, nós estamos... Tem que estar identificado, e aí vira um transtorno. E aí eu tenho medo porque eu não sei quem é, e aí às vezes a pessoa vai fazer a obra, não passa para o síndico, enfim, não cumpre as regras. É minha casa, eu posso fazer o que eu quiser, a obra é minha. E assim, a gente viu muito acréscimo, né, de área, e aí não deixa o síndico entrar, não avisa, não, isso também gera um transtorno. Já passei por uma situação eu tava pelo condomínio, e nós fomos com o oficial de justiça, inclusive, o juiz, né, não sei como, deu lá para o oficial de justiça fazer uma medição. Óbvio que o oficial de justiça foi lá e falou que não tinha condições, mas ele tinha que entrar. E aí nós fomos com a oficial de justiça, com uma trena, mas lá fomos. E quando chegou na porta, ela falou, todo mundo entra, menos ela, a síndica, e não deixou. Ela aqui dentro não pisa. E aí ela realmente ficou. Mas assim, são várias e várias situações. Tô lembrando de uma aqui também. O síndico recebeu uma carta anônima ameaçando de morte, sabe? Nossa. Sabe aquilo que a gente costumava ver em filme, que a pessoa recorta a letra de jornal, sabe? Pra não escrever, pra não ficar desse jeito. A síndica recebeu uma carta assim, colocar no bar da porta dela, ameaçando. Então assim, poxa, Recente a gente teve, né, uma briga aqui em Santo Antônio. Sim, né, recentemente. Que gerou morte, você vê, ao ponto que estavam desgastados. E realmente ali estava uma relação bem delicada. E a gente está falando de barulho, a gente está em um condomínio e estão fazendo obra, mas está no horário certo. Pois estamos num edifício comercial, né? Condomínio comercial, então é a hora de fazer. Essa hora. Um barulhinho. Eles estão até, acho que tentando não fazer tanto barulho, mas dá para escutar um pouquinho. Exatamente. Bem, o que mais, Ana? O que você pensa aí quando vem de condomínio? De fechamento, por exemplo, de varandas, qual que é o seu posicionamento? Porque tem muito condomínio que às vezes permite, né, o fechamento da varanda, desde que respeite a harmonia arquitetônica, o que eu também concordo. Eu acho que causa, de certa forma, muita sujeira se não fecha a varanda, e fica um conforto, às vezes, acústico, e aí muitos começam a implicar que não pode fechar, ou que pode fechar, aí começam a ter brigas dentro do condomínio. Não pode, a gente comprou com varanda, eu quero que fique varanda. Às vezes acontece também o pessoal da área privativa, que quer fazer alguma alteração, e aí já aconteceu de condomínio virar e falar, eu quero ter o direito de olhar para lá da forma como eu comprei. Eu não quero telhado, eu não quero nenhuma alteração, eu quero aquele jardim que eu vi como eu comprei. Então tem essa necessidade de um condomínio pedindo uma coisa e ao mesmo tempo o outro querendo fazer uma alteração que, dependendo, às vezes é relevante, é razoável. A gente atuou num caso, só antes de ouvir o Silvio, mas nós atuamos num caso que era, na verdade, uma laje, né? Uma laje, e a pessoa construiu. Construiu, colocou uma escada e construiu. E a cliente tinha uns 80 anos e queria utilizar a laje. Ela queria ter direito. E ela falou, mas o que a senhora quer? Quero ir lá tomar sol. Agora eu lembrei da senhora. Era até perigoso para subir. Ela queria subir e usar a laje. E ela era, acho que a síndica, eu não lembro. Eu não lembro mais se ela era a síndica.
Mas a gente tem que ter. E assim, e aí a gente tem que ponderar. Nós estávamos pelo condomínio e o condomínio estava, na verdade, com o decorrer do tempo, já estava utilizando há muito tempo, mas aí virou uma questão lá dentro muito pessoal e que ter assim, um pulso muito firme até para posicionar e para chegar num acordo. Varanda é um negócio que realmente dá muito problema e a questão é o construtor e quem fez, o incorporador e quem fez a convenção inicial, ele não pode regulamentar o fechamento, né, por questões de restrição de construção. Das normas municipais. Daquela área não figurar como área construída e tal. Então, é complicado porque o construtor não pode colocar nada nesse sentido na convenção. E aí, fatalmente, vai ter que ser uma questão tratada pelos condôminos. E sempre terá aquele que fala assim, não, comprar um apartamento com varanda. Varanda é um ambiente aberto, você não pode fechar, né? Mas, bom, as questões têm sido vistas assim, pelo bom senso, pela razoabilidade, em alguns locais que por clima, por barulho, não sei, olha, por segurança, a rede de proteção também. Já vi gente falar assim, não, você não pode pôr rede. Gente, olha quantos casos nós temos. Você me lembrou, vou falar hoje da rede. Isso, né? Então, assim, como é que alguém pode pensar que vai impedir uma família com crianças de colocar a rede? Com rede, nós temos visto acidente aí pelo Brasil inteiro, com criança, infelizmente. De rede, não sei se foi você, Liz, agora eu não tenho certeza. A pessoa se incomodava, não queria que a pessoa usasse a rede porque ele tinha colocado uma rede preta. Não foi. E aí, não foi você, não? E aí, ele queria que fosse a rede branca, porque incomodava olhar para a rede preta. Aí o condomínio reclamou porque o outro condomínio vizinho tinha instalado a rede preta, optou pela preta e ele entrou para tirar. Silvia, eu tive um cliente, inclusive, esse processo para mim foi assim, uma pessoa comigo, muito bacana e tudo, mas esse processo foi bem detalhado. Foi uma situação dentro de um condomínio pequeno e aí ele colocou dentro, uma das condôminas tinha uma situação lá, já uma questão pessoal, mas assim, uma das condôminas colocou um jarro de planta, e era um prédio com escadas. Então, para ele chegar no andar dele, ele passava pelaquele andar e via a planta. E aí ele começou a questionar. E aí, ele, acho que ele colocou uma câmera, o condomínio pediu para tirar a câmera da área comum e tudo, enfim. E aí ele falou, ok, então se existe a flor, e ele começou a questionar isso, ela falou, isso é ornamento, isso é decoração. Ele falou, então é decoração, então eu vou decorar o meu andar. E ele colocou uma carranca. Sim, uma carranca gigante. E a carranca é muito feia. As crianças passavam e ficavam com medo, porque era um bicho. E aquilo ali virou uma guerra dentro do condomínio. Eu passei por isso também em um prédio de mais de um apartamento por andar. E aí um colocava um negócio na sua porta, né, e achava que era de bom gosto, o outro achava péssimo, e aí, para amolar o outro mesmo, colocava um negócio mais feio ainda. Então ficou realmente um cenário assim, sabe? De horror, eles começam a disputar quem vai ser pior aqui. Não, exatamente. E aí, quando eu fui questionar, ele falou, doutora, cada um tem o seu gosto. Eu sou do norte de Minas, eu gosto da carranca, pra mim é um objeto de decoração. Pronto, vocês falaram da tal da área privativa, eu brinco, isso aí nasceu para dar problema. Né? Eu fui pensando, quem foi o infeliz que teve a ideia de fazer isso? Porque você cria uma área descoberta com característica de cobertura, né, de apartamento de cobertura, mas no térreo, com vários apartamentos acima. E aí, quem tá lá quer ter privacidade, aí quer fechar. Aí o cara que tá de cima, não quero uma laje, né? Uma cobertura aqui a metros da minha janela. E aí briga a segurança, argumentos para uma briga longa. Pra tudo. E todo mundo vai ter sua razão. Sim. Sabe? Mas justamente por isso eu fico pensando, eu acho que não era para ter esse tipo de área, talvez é melhor que tenha no empreendimento.
Não, mas a área privativa tem demais. Vaga de garagem tem um caso bom. E recentíssimo. Condomínio de altíssimo luxo. Acho que cada apartamento tem 6 vagas, alguma coisa assim. Um condomínio, por algum motivo, não gosta do outro. Ele tem 2 carros ou 3. Mas enfim, em 6 vagas, ele podia parar onde fosse. Ele para justamente na vaga vizinha às vagas do outro apartamento e colado na faixa. Sabe? As outras todas livres. Só para dificultar a manobra do cara. Assim, não é possível. Tem que ter alguma justificativa para isso, né? Eu tenho 6 vagas, eu tô parando dentro dos limites da vaga e vou parar aqui. Nesse ponto. Então, vaga de garagem também é um negócio que dá muito problema. Em prédios mais antigos. Muito. Aí a demarcação. A dificuldade, né? Primeiro, antigamente, os consultores e outras pessoas não tinham veículos, né? como tem hoje, né? Então, vocês veem muitos edifícios com número de sem vagas. vaga ou com uma, né? Ou insuficiente. E aí viram, né, uma disputa. Né, um objeto de disputa mesmo entre os condomínios. Então também vaga de garagem é uma coisa que dá muito problema. Tem a parte técnica também, né? Alguns empreendimentos, a área de garagem já é caracterizada como uma área privativa, né? Uma propriedade particular, ou então em outros só tem direito de uso. Né? E também fica essa discussão, mas e aí, eu sou o proprietário dessa área. Não, você só tem direito de uso, você não entendeu, te venderam um imóvel como se essa vaga aqui fosse sua propriedade, mas não é. Você tem o direito de uso e ele pode ser regulamentado, assim ou assado. Né? Então, as pessoas também têm essa dificuldade de compreender sobre a o direito, né? É porque, por exemplo, eu tô atuando num caso que a convenção ela dá o direito de uma área, um prédio misto, e a convenção dá direito a uma área descoberta no fundo, e fala pátio descoberto ao fundo de 2 lojas. E tem a terceira loja, ela tem algumas janelas viradas para a área comum. Não, para essa área descoberta. É uma área comum? É uma área comum, mas tem direito de uso exclusivo. Só que aí, há muitos anos, fizeram uma cobertura nessa área. E aí chegou um síndico há um tempo atrás, meio que chamou, na época houve uma denúncia, ninguém sabe, dentro da prefeitura, a minha cliente foi notificada, e aí ela efetivamente regularizou, contratou um arquiteto, pegou a certidão de baixa de construção, então ela, perante o poder público, ela está regular, não averbou nas matrículas. Porém, nós fomos na Assembleia de Condomínio, a síndica me chega lá e fala assim, sabe esse documento aqui? Lá na prefeitura ele falou que não tem nenhum valor. Eu falei, como que isso não tem valor? Isso aqui é falso? Ela, não, eles falaram que isso aqui não tem valor. E aí ela levou o condomínio inteiro a pensar que um documento emitido pela prefeitura não tem valor. E a síndica comprou essa situação toda e falando, para explicar que é uma área comum, é uma área comum, mas aquele acréscimo não está na matrícula. Não, isso daqui os condôminos não conseguem entender essa distinção entre área comum e propriedade. Porque eles, se é nosso, então tem que desfazer, eu quero usar, mesmo que ele não tenha nem acesso. E a prefeitura regularizou e aí já vira um conflito. Então, quando tem essas disposições ou essas situações são mais delicadas mesmo no condomínio, e geralmente quando é uma área encravada, geralmente quem está mais próximo edifica, ou já tem na convenção que é de direito de uso, esses prédios mais antigos tem muito isso, é muito comum. Aí eu já vi um prédio que eles praticamente eram pilotis, mas eles tinham o direito de uso exclusivo do pilotis. Então, eles começaram a fazer um monte de sala. E aí virou uma briga dentro do condomínio, um condomínio comercial, justamente porque eles falam que eles gastam mais água, que gasta isso, que gasta aquilo, e que eles pagam por 2 unidades. Acho que eu sei que já passou. É um pouquinho antigo, deve ser da década de 80. Comercial.
na Savassi? Não, Savassi não. Ele é ali, eu acho, Perdão. se não for Prado, não, é outro. Então tem outro. Não foi coincidência. Tem outro. Foi Se não for Prado, é Santo Agostinho. Entendi. Tá ali na Não, divisa. foi coincidência que você começou a falar e opa, eu sei. Mas então já tem outra situação. E isso, a gente acha que isso é incomum? Não. Ó, Não. Vaga de garagem também tem outro. Assim, eu não consegui. Eu não imaginava que uma construtora, e era uma construtora de renome, pudesse fazer isso. Bom, vendiam as unidades, os apartamentos, cada um com 3 vagas, mas vendiam também as vagas de forma Autônomas. autônomos. Legal. Isso é até comum. Mas o que a convenção, principalmente, tem que dispor? Olha, se você... o direito de propriedade a uma vaga autônoma, ele tem que ser vinculado a uma unidade habitacional, porque isso aqui é um prédio residencial. Então, você não pode vender o seu apartamento e continuar com a propriedade da vaga. Então, você está comprando um imóvel com matrícula individualizada, tudo certo, mas saiba que se você vender o seu apartamento, você tem que vender a vaga também, para qualquer um dos condôminos. Não precisa ser para a mesma pessoa que está vendendo o apartamento. Mas você não pode manter a sua propriedade. E existindo isso, até o cartório exige que, para você fazer o registro da vaga, você precisa demonstrar que você tem uma unidade. Então, eu já vi alguns casos em que a pessoa queria registrar a compra da vaga antes de registrar do apartamento, e o cartório barrava, mas enfim, foi uma situação inversa. A pessoa vendeu o apartamento, não tinha na convenção a obrigatoriedade dela vender a vaga junto, um condomínio resort com uma área comum espetacular. A pessoa fez isso. E manteve a vaga. Manteve a vaga. Permaneceu com Ela paga, a vaga paga condomínio, que tem sua praça natural, mas paga R$50 por mês. Assim, eu sou proprietário, né? eu sou proprietário, eu pago o condomínio e eu tenho direito de usar. E a convenção nem tomou cuidado, porque acho que foi um esquecimento mesmo da construtora. Por quê? Eu já vi outras convenções dessa construtora que tinham essa cláusula. Tanto é que quando o síndico trouxe esse problema, eu virei para ele, não, eu não conheço. Tem na convenção. Vou achar que tem, eu vou achar e vou te mostrar, mas você pode ficar tranquilo. Eu fui ler, não tinha. Enfim, e aí, o cara é proprietário, o cara paga o condomínio, se ele não paga, o condomínio cobra dele pelo não pagamento, né? Porque aquilo ali está inserido aquilo está inserido no rateio de despesas, aquela fração está inserida no rateio de despesas. Se deixar de ser, vai ter que recalcular o rateio de todo mundo. Então o cara tem que pagar. Mas o síndico não quer que ele tenha os mesmos direitos dos outros condôminos que têm um apartamento e que sim contribuem para a manutenção das áreas comuns. E vai obrigá-lo a vender. Não tinha nada na convenção ou nada falando que ele é obrigado a vender, então nós estamos com esse problema aí. Eu confesso que é aquilo, a pessoa pode alegar boa-fé e falar assim, não tinha nada, eu imaginei que eu poderia permanecer condômino, né, e usar. Na realidade, ele contribui com as despesas, mas a vaga de garagem é muito pequena em relação. Tentei vender e não consegui, claro. Mas enfim, eu sei que... É difícil obrigá-lo a vender. Exato. Não tem como. Exato. Né? Não, você é obrigado a vender. Você é obrigado a vender. E outra, você não pode... A pessoa deixou de ter uma unidade ali. Então, o interesse dele seria só mesmo estacionar o veículo. Só que é uma região que não tem nem comércio, não tem justificativa nenhuma para uma pessoa sair de onde ela está e querer estacionar o veículo dela ali dentro, entendeu? Então, o meu interesse nessa vaga foi fazer parte do condomínio todo. Então, no futuro, provavelmente, ela vai vender, até porque para frequentar, os próprios condôminos vão ficar olhando assim, você está aqui, mas você não pertence mais. Então vai ficar uma situação constrangedora. No final, talvez ele nem se sinta confortável de frequentar o condomínio. Realmente verdade. Não dá, né? Bem, Silvio, para o advogado que quer começar na área imobiliária, assim, condominial, tem espaço? Claro, demais.
A dificuldade que nós ainda enfrentamos é a valorização, sabe? Mas quando eu comecei, ainda tinha a dificuldade de falar assim, não existe advogado de condomínio, não existia, como eu disse. Então, hoje, sim, as pessoas já perceberam, e principalmente pela característica dos novos empreendimentos, dos empreendimentos muito grandes, né, muitos condôminos, tal. Então, a importância e o papel do advogado ali, naquela comunidade, é inquestionável. Ainda esbarramos com a valorização, sabe? Mas espaço tem para todo mundo. E eu costumo dizer também que, vamos lá, se eu for atuar no direito empresarial, eu não vou ter, às vezes, relacionamento para alcançar ali um número considerável de empresas, de clientes. Mas condomínio, todo mundo mora, a grande maioria, ou mora no condomínio, ou tem um parente que mora, ou trabalha no condomínio. Trabalha no condomínio, então é saber aproveitar a oportunidade. E não pensar que o mercado é saturado, pelo contrário, sabe? A grande verdade. Então, eu falo por mim, particularmente, eu não consigo atender o tanto de quem que eu poderia atender. E eu, às vezes, fico até com raiva, diz, poxa, eu tinha, sabe, tá mais estruturado para atender. Então, a verdade é que tem, sim, espaço para todo mundo, principalmente para o jovem advogado. Sabe? Vai ter que ter muita paciência, vai ter que mostrar o valor do seu trabalho, né? Se empenhar talvez mais do que em outras áreas, para mostrar para o cliente o valor do seu trabalho e o proveito que aquele trabalho vai gerar para aqueles condôminos. Eu falo, a grande maioria das pessoas tem como seu único, ou pelo menos o principal investimento, só moradia, o seu lar, né? E então, como é que você vai tratar do seu maior investimento de forma amadora e não segura juridicamente? Se aquele empreendimento não tiver um histórico bom e uma orientação jurídica permanente e legal, aquele empreendimento pode sim virar um fiasco. E de ser conhecido por um condomínio que ninguém cumpre regra, de que ninguém paga em dia as suas obrigações porque faz o que quiser. Então, assim, eu acho e eu espero, sim, que cada vez mais as pessoas percebam que deve valorizar o advogado que trabalha com condomínio. Que aquilo é um investimento, né? E aquilo é a garantia de valorização, ou pelo menos de não desvalorização do seu patrimônio. Tá? Mas enfim, é meter a cara e produzir conteúdo, se posicionar, prestar um bom serviço para indicações. Sempre se preparar, porque isso é fundamental, né? Dá para aventurar. E aí eu estou falando, tem alguns poréns, que é trabalhar talvez fora do horário comercial, porque mais uma vez as assembleias são quase todas noturnas. Final de semana. Saber que o problema porque a gente às vezes pensa assim, o advogado criminalista é o que tem que estar sempre em alerta sobre a bicha. Mas é porque eu não conheço condominial. Eu não conheço o condominial. Então, falo, tem essas peculiaridades. Mas, por outro lado, é um mercado muito vasto. Sim. Né? Muito vasto, então as oportunidades estão aí. Aproveitar. Muito bom. Silvia, você gostou do papo? Demais. Confesso que no começo estava com um friozinho na barriga, mas vocês deixaram esse papo descontraído. Espero que sirva de alguma maneira para que as pessoas que já atuam, né, se identificaram, tá vendo? Só muda de endereço, vivemos isso mesmo, ou até mesmo para aqueles que estão começando, perceberem quais são os desafios que terão e
talvez como já se preparar para ter uma carreira de sucesso. Silvio, eu tenho visto uma crescente, né? As pessoas cada vez mais olhando para a advocacia condominial, para a advocacia imobiliária, de uma forma geral, e se espelhando muito na gente. Então, eu acho que, assim, esse papel nosso de levar esse conteúdo, de mostrar também o caminho, eu acho que isso é muito importante para os jovens advogados, porque, assim, nós temos, né, uma bagagem, uma carreira, e eu acho que esse papel é muito importante. E assim, hoje nós estamos à frente, né, tanto da Comissão de Direito Imobiliário da OAB, o Silvio é coordenador, está à frente da Coordenadoria de Direito Condominial, inclusive deixa parabéns, porque o Silvio faz um excelente trabalho lá. E também hoje nós temos uma associação nova, né, só de direito condominial. Exatamente, em âmbito nacional. Quem diria, sabe? Eu não imaginava, quando comecei lá, 15 anos, que teríamos uma associação forte, que é a ANACOM, que reúne os especialistas, os advogados especialistas em condomínio no Brasil todo. E em São Paulo, nós temos agora em São Paulo um encontro, e falou assim, não, será que realmente isso vai para frente? O presidente da associação teve que limitar. Eu mesmo não confirmei, tô assim, já não tá fila de espera. Já tem 80 pessoas confirmadas e uma lista de espera. Então, isso mostra a importância dessa relevância, né? Então, somos diretores, né? Exatamente. Eu tô lá por convite do Silvio, por indicação. Isso. Então, em São Paulo, no final do mês, teremos um encontro de 80 advogados do Brasil inteiro que atuam com condomínios. Quem diria, sabe? Não imaginava lá no meu início de carreira que chegaríamos nesse ponto. Então, temos que aproveitar e realmente fortalecer os advogados que trabalham nessa especialidade. Com certeza. Muito bom. Então é isso, né? Considerações finais, Silvio? Não, só tenho a agradecer, vocês deixaram esse bate-papo aqui leve, espero que as pessoas aproveitem aí essa troca de experiências, causos, né? Muitos causos. Causos, e em condomínio nós temos causos demais para contar. E que sirva de inspiração para novos profissionais e para quem já está aí na labuta, que... Assim, se veja, persistência. Que se veja, pô, não acontece só comigo, né? Então, tamo junto mesmo. Tamo junto. Mesmo barco. Empiano, alguma colocação? Mas é agradecer a sua disponibilidade, seu tempo, sair um pouco da sua rotina aqui para compartilhar conosco aqui suas experiências, os casos, tentando, né, despertar aí nos novos advogados aí que estão inserindo nessa área, ver que realmente eles vão ter uma visão. Acho que o nosso bate-papo, além dos casos, nós conseguimos trazer algumas coisas referentes ao preparo, como que é a visão que o advogado tem que ter para atuar, e ele mesmo sabendo que vai enfrentar todos esses desafios. Então, quando entrar, já não está desavisado. Exatamente. Ele já está sabendo. Exatamente. Bom, Silvio, muito obrigada. Eu tenho certeza que esse é o primeiro de muitos. Afinal de contas, o Silvio é um membro tão ativo, que participa tanto e que nos ajuda, assim, sempre levar o nome da AMAD, contribui aí com muito tempo e dedicação pra gente. Que isso, gente. Muito obrigada. Até mais, gente. Até o próximo.